Imagina se eu te dissesse que o maior inimigo de Nárnia nunca foi uma feiticeira, nunca foi um rei tirano e muito menos um exército gigantesco, mas sim um simples macaco. Depois de 6 livros construindo o mundo de Nárnia, o escritor famoso C.S. Lewis, ele decidiu colocar esse reino diante de uma das maiores ameaças. E o mais impressionante de tudo é que essa ameaça não surgiu pela força, surgiu por causa de uma mentira. Quase todo mundo acreditou nela, e foi assim que o único macaco quase destruiu todas as terras de Nárnia. E fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Graciano Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos descobrir como foi que um simples macaco conseguiu colocar toda a Nárnia à beira da destruição. E por que A Última Batalha é considerada por muitas pessoas o livro mais intenso de toda a série. Então já pega o seu café, porque essa história com certeza merece ser contada. Vambora! E hoje nós vamos revisitar toda essa história. Entender como o macaco quase destruiu toda a Nárnia, analisar os principais personagens e descobrir as mensagens escondidas pelo C.S. Lewis a fim de responder a pergunta mais importante. A Última Batalha teve um bom encerramento para as Crônicas de Nárnia? O que você acha? Qual foi a sua opinião? Deixe nos comentários lá embaixo. E antes de falar da história em si, vale lembrar que A Última Batalha foi o último livro publicado pelo C.S. Lewis dentro das Crônicas de Nárnia. E isso fica evidente desde as primeiras páginas. Ao contrário das aventuras anteriores, que começava com um certo clima de descoberta, aqui a sensação é de que alguma coisa está prestes a dar muito errado. E curiosamente, tudo começa da forma mais improvável possível. Não é uma invasão, não é um exército gigantesco e muito menos um grande feiticeiro. É um macaco e o nome dele é Manhoso. E basta poucas páginas para perceber que ele não é um vilão comum. A sua maior arma não é a força física, mas a capacidade de manipular quem está no seu redor. E ao lado dele está o Confuso, que é um burrinho extremamente humilde, bondoso e principalmente inocente. E enquanto o Confuso enxerga bondade nas pessoas, o Manhoso enxerga oportunidades. E essa diferença entre os dois é justamente o que move toda a história. O macaco vive diminuindo o burrinho, dizendo que ele não é inteligente o suficiente e que por isso devia obedecer às suas ordens. E aos poucos o Confuso passa a acreditar nisso. E ele aceita fazer tudo o que o amigo começa a mandar, e sem questionar. E é aqui que o C.S. Lewis mostra como a manipulação quase nunca começa pela violência. Ela começa através de palavras bonitas, através da mentira. E em determinado momento, os dois encontram a pele de um leão. Aquele objeto poderia ser apenas uma vestimenta perdida, mas nas mãos do Manhoso aquilo se transforma em uma verdadeira arma. Ele veste o Confuso com aquela pele e começa a criar uma das maiores farsas de toda a série, que é convencer os habitantes de Nárnia de que aquele era o próprio Aslan. Pode parecer um absurdo, mas esse plano funcionou. Como ninguém pode se aproximar do falso Aslan, o próprio Manhoso passa a dizer que ele é o único autorizado a transmitir as ordens do leão. E é justamente aí que a situação começa a fugir do controle. De repente, surgem novas regras. O trabalho escravo, que era proibido, passa a ser autorizado. A liberdade desaparece. O medo toma conta das terras de Nárnia. E tudo isso acontece porque as pessoas acreditam que aquelas ordens realmente vieram do Aslan. E o mais interessante é que o C.S. Lewis ele não transforma essa situação apenas em um conflito de fantasia. Ele faz o leitor se perguntar até que ponto alguém pode ser enganado quando deixa de conferir a verdade por conta própria. A mentira, ela vai crescendo. E pouco a pouco ela deixa de atingir apenas alguns personagens e começa a contaminar todo o reino. E é nesse momento que nós percebemos que a maior ameaça contra Nárnia nunca foi um exército, mas foi alguém que conseguiu convencer um povo inteiro de que a mentira era verdade. E isso muda completamente o rumo da história.
Vai acompanhando. E conforme a mentira vai se espalhando, Nárnia vai deixando de ser o reino livre que nós conhecemos ao longo das outras crônicas. E os animais passam a trabalhar contra a própria vontade. As árvores são derrubadas e os habitantes vivem com medo. E qualquer pessoa que ouse questionar as ordens do suposto Aslan é tratado como traidora. É impressionante perceber como C.S. Lewis ele constrói esse cenário aos poucos. Ele não transforma Nárnia em um lugar sombrio de uma hora para outra. A degradação vai acontecendo lentamente. Primeiro, as pessoas aceitam pequenas mudanças. Depois, elas começam a justificar atitudes que antes elas mesmas consideravam absurdas. E quando percebe o que realmente aconteceu, já é tarde demais. É justamente nesse momento que entra em cena o rei Tirian. Diferente da maioria, ele conhece o verdadeiro caráter do Aslan. Por isso, quando ele ouve as novas ordens, algo simplesmente não faz sentido. O Aslan, que acompanhamos durante toda a série, ele jamais pisaria na liberdade do seu próprio povo. Ele jamais incentivaria a crueldade. Ele jamais governaria pelo medo. E essa desconfiança leva o Tirian a investigar o que realmente está acontecendo. Quanto mais ele procura por respostas, mais ele percebe que existe uma enorme mentira por trás desse suposto retorno do Aslan. Só que descobrir a verdade tem um preço. E o Tirian acaba sendo capturado e colocado em uma situação bem difícil. Mas mesmo assim, ele não desiste. Em vez de confiar apenas na própria força, ele faz aquilo que sempre marcou os grandes personagens de Nárnia. E o que ele vai fazer é clamar por Aslan. E essa talvez seja uma das cenas mais bonitas do livro, porque mesmo quando parece que toda esperança acabou, o Tirian ele acaba acreditando que a verdade ainda pode prevalecer. Enquanto isso, a guerra vai deixando de ser apenas política. Ela se transforma em uma disputa entre a mentira e a verdade, entre aqueles que preferem acreditar no discurso mais conveniente e aqueles que continuam fiéis ao verdadeiro Aslan. E outro ponto que eu gostei bastante é que o Lewis ele recompensa quem acompanhou toda a série. Os personagens mais marcantes das aventuras anteriores voltam a aparecer justamente quando Nárnia mais precisa deles. E não foi um retorno gratuito. Cada um deles possui um papel importante dentro da história e reforça a sensação de que todas as crônicas estavam caminhando para esse momento. E a partir daí o ritmo começa a acelerar bastante. As decisões passam a ter consequências imediatas. A tensão aumenta a cada capítulo. E o leitor percebe que pela primeira vez na série não existe nenhuma garantia de que tudo terminará bem. Esse sentimento torna a última batalha diferente de todos os outros livros. Nas aventuras anteriores, sempre existia aquela expectativa de que o Aslan apareceria e iria resolver toda a situação. Aqui, a sensação é outra. O Lewis, ele faz questão de mostrar que a mentira pode parecer muito convincente por um tempo, só que mais cedo ou mais tarde, ela cobra um preço. E quando esse momento chega, toda Nárnia precisa enfrentar as consequências. Mas antes da gente chegar no final dessa história, eu vou dizer que A Última Batalha foi o livro que mais me causou uma sensação de angústia, entre todos os volumes das Crônicas de Nárnia. Enquanto nos outros volumes sempre existia um clima de aventura, aqui aconteceu totalmente diferente. A cada capítulo que a gente lê, parece que a esperança vai diminuindo. E isso acontece porque o C.S. Lewis ele constrói uma narrativa em que a maior batalha não é travada apenas com espadas. Ela vai acontecendo dentro da mente dos próprios personagens. O autor mostra que uma mentira, quando repetida inúmeras vezes, ela pode parecer verdadeira. E isso faz com que as pessoas honestas acabem defendendo aquilo que, no fundo, elas sabem que está errado. E essa talvez seja a mensagem mais forte de todo o livro. Mais do que falar sobre guerra, A Última Batalha fala sobre o discernimento, sobre conhecer tão bem a verdade a ponto de não ser enganado por uma imitação. E é impossível também não perceber como as referências cristãs
estão presentes nesse volume. Se ao longo das outras crônicas elas apareciam de maneira mais sutil, aqui elas se tornam muito mais evidentes. E mesmo assim, eu acredito que esse seja um livro que pode ser apreciado por qualquer leitor. Quem conhece essas referências, certamente ela encontrará vários paralelos interessantes. E quem não conhece ainda encontrará uma excelente história de fantasia, com personagens marcantes e uma narrativa extremamente envolvente. Outro ponto que me marcou bastante foi reencontrar personagens que nós já conhecíamos dos livros anteriores, especialmente o Eustáquio e a Gil. E é interessante perceber como eles amadureceram ao longo da série. E chegam à última batalha muito mais preparados para enfrentar o maior desafio de Nárnia. Não parecem personagens colocados ali apenas por nostalgia. Eles evoluíram e mudaram. E agora eles enfrentam o maior desafio das suas vidas. Isso dá ao livro uma sensação de encerramento muito bem satisfatória. O final para as Crônicas de Nárnia é um daqueles finais que, num primeiro momento, surpreende bastante. Mas quanto mais você pensa nele, mais percebe que fazia sentido. Depois de acompanhar toda essa jornada, é difícil imaginar uma conclusão diferente daquela que o C.S. Lewis ele escreveu de fato. E talvez seja justamente por isso que a última batalha seja considerada por muitos um encerramento perfeito para as Crônicas de Nárnia. Ela não entrega apenas uma grande batalha, ela entrega uma despedida de personagens que aprenderam, erraram, amadureceram e conquistaram um lugar especial no coração de milhões de leitores. No fim das contas, o grande vilão desse volume nunca foi o Manhoso. Ele foi apenas um instrumento, e o verdadeiro perigo sempre foi a mentira. Porque quando um povo deixa de reconhecer a verdade, até o reino mais belo pode começar a desmoronar. E foi exatamente isso que aconteceu com Nárnia em A Última Batalha. E no fim das contas, A Última Batalha não conta apenas a história de uma guerra. Ela mostra como o reino inteiro quase foi destruído porque deixou de reconhecer a verdade. Tudo começou com um simples macaco, sem magia, sem força, sem arma, sem um grande exército. Bastou uma mentira bem contada. E ao longo da história, nós vimos como o Manhoso manipulou muito bem o confuso. Ele criou o falso Aslan, ele dividiu Nárnia e fez com que até pessoas honestas começassem a acreditar em algo que nunca faria parte da essência do verdadeiro Aslan. Nós também acompanhamos a coragem do rei Tirian, o retorno de personagens importantes e um clima de tensão que torna esse livro muito mais sombrio de toda a série das Crônicas de Nárnia. Mas, acima de tudo, o C.S. Lewis ele nos lembra que o maior perigo nem sempre aparece empunhando uma espada. Às vezes ele chega disfarçado de verdade. E talvez seja justamente por isso que A Última Batalha seja um encerramento tão marcante para essa série. Porque ela não fala apenas sobre o fim de Nárnia. Ela fala sobre o perigo de acreditar em qualquer voz sem antes conhecer a verdade. Meus queridos, chegamos ao fim das resenhas das Crônicas de Nárnia. Mas agora eu quero saber qual é a sua opinião. Você acha que o Manhoso foi realmente o maior vilão de Nárnia? Ou existiu outro personagem que marcou ainda mais esta série? Me conta aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou a conhecer melhor A Última Batalha ou despertou a sua vontade de ler esse livro, já deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas apaixonadas por leitura e pelas Crônicas de Nárnia. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora mesmo e ativar o sininho. Assim, toda vez que eu publicar uma nova resenha ou um vídeo sobre leitura, o YouTube com certeza vai te avisar. E o meu muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. É sempre um prazer poder compartilhar essas histórias com vocês. E um abraço, até o próximo vídeo.